Olá, boa noite. Olá você que nos acompanha a partir desse exato momento em mais uma transmissão ao vivo. Eu me chamo Wilk Chavelli, faço parte aqui da PIB de Timbaúba, a primeira igreja batista de Timbaúba dos Batistas aqui no Rio Grande do Norte, no nosso querido Seridó. A gente dá início a mais um momento de reflexão, a partir desse exato momento, levando a palavra de Deus, transmitindo para vocês palavra de esperança, de fé. E eu convido toda a igreja batista de Timbaúba, os amados irmãos da congregação batista também, na cidade aí de Jardim de Piranhas, e todos vocês que nos acompanham através do nosso Facebook, PIB de Timbaúba, sejam bem-vindos. Tá certo? Um momento aqui maravilhoso e abençoado da palavra do nosso bom e maravilhoso Senhor Jesus. Também quero divulgar os dias da semana que a gente está fazendo a transmissão das nossas lives, pelo menos aí nesse período que estamos de isolamento, tá certo? Você pode acompanhar os nossos cultos ao vivo através do nosso Facebook, na terça-feira às 7 horas da noite, terça-feira, 7 horas da noite, oração. Quinta-feira, a nossa escola bíblica, também às 7 horas da noite. E no domingo, nós nos encontramos sempre às 5h30 da tarde, né? Final de tarde para início de noite, todo domingo, 5h30 da tarde, aqui nas nossas redes sociais. Você também pode seguir a Igreja Batista de Timbaúba através do nosso Instagram, @JubaPibTB. E também nós estamos no canal do YouTube, tá certo? PIB Timbaúba, PIB de Timbaúba. Então, se você perdeu alguma das nossas mensagens e pregações, nos acompanhe também aí através do YouTube. As nossas pregações estão todas lá, tá certo? Arquivadas para que você perdeu possa assistir. Para você que assistiu, assistir novamente, né, com mais calma, anotar, fazer anotações, né, fica aí disponível no YouTube. Bom, vamos dar início, portanto, ao nosso momento de reflexão dessa noite. Antes de tudo, quero fazer uma oração, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida, para que Deus nos abençoe com a palavra que vai ser pregada, que vai ser ministrada nessa noite, para que Deus me use. Você que está em casa, ore por mim, e eu estou aqui, vou estar orando por você. A gente pode não estar reunidos fisicamente juntos, mas estamos juntos em oração, em sintonia com Deus. Cada um na sua casa, fazendo do seu lar, nesse exato momento, um momento de adoração, de louvor. Chama a família, junta a galera, para junto nos reunirmos aqui em mais um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Nós depositamos em Ti, ó Deus, a nossa esperança, porque cremos que Tu és o Deus justo, verdadeiro, que o Senhor enviou Jesus Cristo, o Seu único Filho, ó Deus, para nos salvar do inferno, nos salvar do pecado. Quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Também confessamos os nossos pecados, que pedimos perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a sermos santos, a fazer tão somente a Tua vontade, Senhor. Me usa nessa tarde, neste vídeo, para que todas as pessoas possam ser abençoadas com uma palavra que venha edificar, que venha transformar. Ó Pai, uma palavra que venha encher o nosso coração de paz e de esperança. E essa palavra não vem de mim, só pode ser Tua, Deus. De mim eu não tenho praticamente nada para oferecer. Mas o Senhor, que é poderoso, a Tua palavra que é poderosa, tem muito a nos oferecer e a nos ajudar. É dela que nós precisamos e necessitamos. Então abre nossos olhos, nosso coração, para que a gente possa compreender e aplicar em nossas vidas os Teus ensinamentos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você aí na sua casa,
no seu lar, a sua casa, a sua família, onde este vídeo estiver chegando. Deus te abençoe. Vamos aqui, portanto, começar a nossa reflexão dessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 40. Pega a sua Bíblia, abra aí e acompanhe comigo. Deixa marcado aí o livro de Isaías, capítulo 40. O versículo é o versículo 27 ao 31. Hoje vamos meditar em Isaías 40, versículo 27 ao 31. Eu vou utilizar outros textos do Novo Testamento, mas não é necessário que você abra. Eu quero só que você deixe aberto em Isaías 40. Esses outros textos que eu vou falar, vocês vão fazer o seguinte: vocês anotam aí ou assistem depois, tá certo? E estejam conferindo, portanto, depois os outros textos que eu vou utilizar também nessa noite. Mas especificamente, abra Isaías capítulo 40, versículo 27. Antes de dar início à nossa reflexão dessa noite, eu quero fazer aqui algumas também considerações importantes, né, a respeito do que nós vamos tratar hoje. Hoje, o tema da mensagem será esperar no Senhor. Nós precisamos esperar em Deus, precisamos confiar tão somente em Jesus Cristo. E por que estudar essa mensagem é importante? Porque esperar em Deus é essencial para a minha vida e para a sua vida. É isso, tá certo? Que nós vamos entender antes de adentrar no texto nesta noite. E o que eu tenho para falar para vocês, que esse texto ele é importante nos dias de hoje, porque nós vivemos numa sociedade do desempenho. Ou seja, esperar não é um assunto que está na moda. Esperar não é um assunto que dá ibope. Vivemos hoje numa sociedade onde tudo, né, requer velocidade, pressa. Nós estamos aí naquela pressão da produtividade, né? Tanto que quem é comerciante sabe muito bem do que eu estou falando, né? E você trabalha, mas quanto mais você produzir, quanto mais rápido você fechar a venda, quanto mais rápido você fazer isso ou aquilo, né, você vai ter mais lucro, melhor vai ser o seu desempenho. Então, nós vivemos nessa pressão de produzir e apresentar resultados rápidos. Não só, né, na área do comércio, mas também em outras situações da nossa vida. Então, inclusive, nós hoje acessamos a tecnologia, a internet. Às vezes, a internet leva 5 segundos para conseguir acessar um site. E a gente já diz que a internet não presta. Por quê? Porque a gente quer uma internet veloz, que responda, né, em milésimos. Não é nem segundo, que responda em milésimos. Então nós vivemos uma sociedade do desempenho, uma sociedade que cobra de forma excessiva a pressa. E muitas pessoas, né, estão com as suas agendas lotadas, muitas pessoas estão pulando etapas. E aqui na área de relacionamento, né, nós temos no Brasil um grande índice de crianças, olha só, crianças que estão grávidas, crianças que estão tendo relações sexuais antes do casamento, jovens que deveriam estudar, que deveriam trabalhar, que deveriam ocupar o seu tempo servindo a Deus, mas não conseguem esperar, porque a sociedade diz: não, faça agora. Está na moda, está todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer. Então é importante a gente falar sobre esse tema, esperar, por causa disso. Porque nós vivemos numa sociedade totalmente apressada. Uma pressão sobre nossas costas de fazer tudo rápido, ligeiro, correndo. E aí nós nos matamos para conseguir nossas metas e planos objetivos no meio dessa correria, dessa cobrança, né, do desempenho. Esperar também é importante. Por que é importante esperar?
Porque nós vivemos também numa sociedade onde muitas pessoas estão ansiosas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo uma pesquisa, tá certo, da OMS, a Organização Mundial de Saúde. No Brasil há cerca de 18,6 milhões de pessoas com transtornos de ansiedades. 4 a cada 10 pessoas, elas lutam contra a ansiedade. E o que seria ansiedade? Ansiedade é a percepção negativa do futuro que nos deixa paralisados, que nos deixam com medo, né? Que leva à frustração, que leva à depressão. A ansiedade é a gente querer resolver as coisas o mais rápido possível e do nosso jeito, porque a gente não consegue parar para escutar a Deus. A gente não consegue parar e a gente acaba agindo por impulso, na hora da emoção, na hora da raiva, na hora que os problemas estão acontecendo, a gente quer dar o nosso jeitinho. Ou seja, a gente é ansioso. E essa ansiedade excessiva, ela machuca, ela traz frustração, traz doença para o corpo, tanto física como da mente, e também atrapalha a nossa vida espiritual. Mais uma coisa, porque é importante falar sobre esperar no Senhor? Porque além da sociedade que cobra uma pressão, né, que a gente gere resultados rápidos, né, planejamentos rápidos, que a gente corra contra o tempo, a sociedade de hoje, além de ser uma sociedade ansiosa, nós também devemos estudar o tema esperar em Deus, porque é um dos temas mais repetidos na Bíblia. Trazendo aqui para o Novo Testamento. Você sabia que no Novo Testamento a temática esperar no Senhor é uma das mais comentadas? É um dos temas mais comentados, perdendo somente para o incentivo a amor ao próximo, para a humildade, né? E logo na sequência, confiar no Senhor. Esses são os 3 temas mais citados no Novo Testamento. Tá certo? Incentiva ao amor, ou seja, o amor ao próximo, questão da humildade e, em terceiro lugar, a questão de confiar em Deus. De confiar em Deus. E para confiar em Deus requer esperar no Senhor. Também é importante a gente falar sobre esperar em Deus, porque a ansiedade, ela é um pecado sutil no meio da igreja. A ansiedade, a gente não esperar em Deus, não confiar em Deus, isso é um pecado sutil que diariamente tenta nos atacar, e que se a gente não contra-atacar, a gente vai virar, né? A gente vai perder esse jogo e vamos deixar de confiar em Deus e vamos querer fazer as coisas do nosso jeito. E porque também é importante estudar esse tema esperar em Deus? Porque esperar em Deus é o chamado de Deus para Israel, conforme a gente vai ler agora. Agora vamos ler Isaías, capítulo 40, e entender melhor um pouco dessa temática. Isaías, capítulo 40, do versículo 27 ao 31, diz assim: Porque você reclama, ó Jacó, e porque você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Olha que texto maravilhoso esse de Isaías capítulo 40. Mas qual é o contexto dessa história de Isaías capítulo 40? O contexto aqui é que Deus, ele fala, né, para a nação de Israel, que na verdade Israel aqui praticamente nem estava mais existindo, porque Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, né? E aí o reino do norte ele já foi invadido, foi destruído pela Síria. O reino do sul, o resto que sobrou é uma pequena parte da nação que está sobrevivendo em situações totalmente tristes, angustiantes, né? Pois a Babilônia ela acaba invadindo o reino do sul e o templo é destruído e o povo é levado cativo. O povo é levado cativo. Agora, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Porque Israel chegou a essa situação. Sabe por quê? Porque Israel era uma nação rebelde. Israel era uma nação que não confiava no Senhor. E olha que Israel tem muitos motivos para confiar em Deus. Deus se mostrou de forma poderosa, gigante, maravilhosa, cuidando do povo de Israel. Mas o povo de Israel optou, escolheu por não escutar a voz de Deus, escolheu se rebelar contra Deus, a murmurar, a desacreditar de Deus. E o resultado é uma triste desolação que atingiu toda aquela nação, com guerras, morte e tantas outras tragédias. E assim somos nós. Muitas das vezes nós estamos igual à nação de Israel. Quando, Will, que nós estamos igual à nação de Israel? Quando nós murmuramos, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós nos esquecemos do quão grande e maravilhoso é Deus em nossas vidas. Você sabia disso? Muitas das vezes a gente está agindo igual à nação de Israel, a gente está deixando de acreditar, a gente se esqueceu que Deus nos ama, a gente se esqueceu que Deus cuida de nós, a gente se esqueceu que Deus, Ele é o Deus da providência, que eu não preciso temer, que eu não preciso me preocupar, viver ansioso com o dia de amanhã, porque Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que cuida de nós. Mas muitas das vezes a gente se esquece e quer fazer as coisas do nosso jeito. Por isso, é importante a gente esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe quais são as suas necessidades. Então esse acontecimento de Isaías capítulo 40, esse texto que eu li, marcou a história daquele povo de Israel. Marcou. Mas vamos nos aprofundar mais nesse texto, né? Entendendo aqui um pouco do significado. Leia juntamente comigo o versículo 27. Pega a sua Bíblia, olha só, Isaías 40, versículo 27. O que é que significa esperar em Deus, Will? Vamos aprender o que é que significa confiar na providência de Deus. No versículo 27, olha só, fala assim: por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha que interessante. Tem um detalhe aqui nesse versículo que talvez passe despercebido na sua leitura, mas na minha não passou. Sabe o que é? O versículo 27, quando diz: por que você reclama, ó Jacó? Aí depois ele diz: e por que se queixa, ó Israel? Aqui está remetendo à questão de Jacó. Você sabe a história de Jacó? Jacó, a história dele está lá no livro de Gênesis capítulo 32. Depois, se você quiser acompanhar um pouco da história de Jacó, vá lá em Gênesis capítulo 32. Jacó, ele teve seu nome trocado. Jacó é aquele cara que tentou enganar o pai dele, né? Se passou pelo irmão para receber uma bênção no lugar do seu irmão. E o nome Jacó significa trapaceiro, enganador.
Esse era Jacó, tá certo? Esse era Jacó. Mas em determinado momento, Jacó luta com Deus, com o anjo ali que lhe aparece, e Jacó leva um golpe fatal ali, né, no qual ele sente bastante dor, e ele perde nessa luta, e aí ele reconhece que Deus é Deus, que ele necessita aprender a confiar em Deus, e aí Deus muda o nome dele para Israel. Por isso que no versículo 27 diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Ele cita os dois nomes. Ele cita os dois nomes. Então Jacó era aquele homem, né, que queria fazer as coisas do seu jeito. Jacó era um cara rebelde. Ele andava pela sua própria força, pela força do seu braço. Ele era um homem, né, totalmente descontrolado, egoísta muitas das vezes, até que teve que lutar com Deus para depois passar por toda aquela luta e entender a situação dele. Então Jacó, ele se arrepende, ele nota que precisa depender de Deus. E aí Deus aqui ele está querendo lembrar, né, que quem luta por nós, quem luta por você, quem lutou por Jacó e quem luta por nós, quem luta por Israel, lutou por Israel, é o nosso Deus. Ele luta por nós, tá certo? Não queira resolver as coisas do seu jeito. Não queira ser trapaceiro. Não dê vazão excessiva para a sua vida de ansiedade, de preocupação, porque essas coisas vão fazer você desconfiar de Deus, vão fazer você desacreditar de Deus. Ei, Deus luta por mim, Deus luta por você. Aquieta teu coração, aquieta tua alma, tranquiliza tua mente. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Não se esqueça que Deus é Deus, Deus é Deus. Ele é soberano, Ele conhece as nossas necessidades. Não desanima, não desista, não pare de acreditar. O nosso Deus é fiel, Ele existe, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Quantas vezes Jesus já nos abençoou? Pare para pensar, pare para pensar. Espere no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E o versículo que eu quero ler agora é um texto de Mateus capítulo 6. Não precisa você abrir a Bíblia agora, Mateus 6. Você pode anotar aí no papel, mas Mateus 6, do versículo 25 ao 34, diz assim: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que servir, ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Esse é o texto de Mateus. E esse texto de Mateus também prestei atenção num detalhe muito importante. No texto de Mateus, a palavra preocupação aparece em 5 vezes.
Só nesse texto de Mateus que eu li, a palavra preocupação apareceu 5 vezes. E a palavra preocupação, ela vem do grego que significa merinal. O que é merinal? Merinal significa dividir a mente. Significa dividir a mente. O que é dividir a mente, Wilke? É hora eu confiar em Deus. É hora eu deixar de confiar em Deus. É eu viver numa gangorra. Ora confio em Deus, ora não. Eu estou dividido. E quem está dividido está deixando de confiar em Deus. A gente não pode estar dividido. A gente não pode ter dúvida se Deus vai fazer ou não. A gente tem que acreditar que Deus vai fazer. Deus vai fazer. É sim, sim ou não, não. Ou eu acredito na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a minha vida, ou eu desacredito. Então a preocupação, ela gera essa divisão na nossa mente. A preocupação divide a nossa mente. Por isso a preocupação não é boa. Por isso a preocupação não vai fazer bem para mim e nem para você que está nos assistindo nesse exato momento. Porque ela nos divide. Ela nos deixa confuso. Ela nos deixa perdidos, sem rumo, procurando respostas, e muitas das vezes a gente vai querer se apoiar nas nossas respostas e deixar de acreditar em Deus. A tendência é essa. Então nós precisamos confiar plenamente, 100% no nosso Deus. Ele é o Deus da providência, Ele tem cuidado de tudo. Precisamos acreditar. Então a palavra preocupação significa isso, dividir a mente. E esse dividir a mente inclui as nossas faculdades perceptivas, de compreensão, de sentimento, de julgamento, de determinação. Por isso a gente precisa tomar bastante cuidado com essas preocupações tóxicas, preocupações que poluem os nossos pensamentos, que poluem a nossa espiritualidade, que poluem a nossa vida. Então, não podemos viver com a mente dividida. Ou seja, por um lado eu sei que Deus controla tudo, e por outro lado eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, né? Eu quero resolver as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Não podemos viver com a mente dividida. Não podemos ter essa preocupação tóxica que polui, que desgasta a nossa vida. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, também tem um texto interessante que diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Veja aqui que Deus ele tem 2 chamados para nós nesse texto, certo? Nós somos chamados, né, a confiar em Deus porque Ele nos salvou. Deus nos salvou. Você crê que você é um salvo, que Jesus Cristo te salvou? A gente mereceu o inferno, mas Jesus Cristo nos salvou. Ou seja, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho tudo para estar confiando em Deus, porque Deus me salvou do inferno, Deus perdoou os meus pecados. Eu confio naquele que me salvou. Somos chamados a confiar em Deus, porque Deus nos salvou. Deus nos salvou. E esse texto também mostra que nós devemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos ama. Ele vai cumprir todas as promessas dele na nossa vida. Principalmente com relação ao futuro. Há um lugar que já está preparado para todos nós. Quando vier o arrebatamento e nos encontrarmos com Deus, ou quando nós partirmos daqui e nos encontrarmos com Deus de alguma outra forma,
a um lugar onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem preocupação, nem ansiedade. A um lugar maravilhoso, a vida eterna preparada para mim e para você. Eu confio nesse Deus, eu confio em suas promessas. E isso deixa meu coração mais aliviado. E isso deixa o meu coração e a minha mente mais tranquila. Porque eu descanso naquele que me salvou. Eu descanso naquele que é fiel para cumprir com as suas promessas. Eu descanso quando eu olho para o meu passado e vejo tudo o que Deus fez. Eu descanso quando eu olho para mim hoje e noto Deus cuidando de mim, não só no passado, mas hoje. E se o amanhã existir, Ele estará cuidando de nós. Ele estará cuidando de nós. Eu preciso esperar, eu preciso confiar em Deus. Essa é a melhor escolha que nós temos que viver diariamente. Confiar na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também fala algo interessante sobre esperar e confiar em Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, 28, 31 e 32, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós que será revelada. Olha só, os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que vai ser revelada. Eu creio nisso. É promessa de Deus. Todo o sofrimento que a gente está passando aqui não se compara nem um pouquinho com que será revelado a glória de Deus nas nossas vidas. E ele continua: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só que Paulo está dizendo, que todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades, os sofrimentos, as aflições, as coisas ruins da vida e as coisas boas, todas, T-O-D-A-S, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano, tem um propósito para todos nós. E ele continua: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Responda aí, meu filho. Se Deus é por mim, se Deus é por você que está assistindo esse vídeo, quem é que vai ser contra nós? Quem vai ser contra nós? Quem vai ser? Não é verdade? Então, meus amados irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma palavra assim que muito conforta, que muito me ajuda a saber que pode o mundo desabar, mas Deus está comigo. E olha só, ele ainda continua: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ele não poupou nem o próprio filho, o único filho dele. Ele não poupou. Então, como ele não dará juntamente para nós com ele e de graça todas as coisas? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem alturas e nem profundidades, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, você tem motivos para se tranquilizar, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. Então, o que Jesus, o que Pedro, o que Paulo falou para nós nesse texto do Novo Testamento é que Deus já providenciou para nós todas as nossas coisas em Cristo.
Deus já providenciou para nós todas as coisas em Cristo Jesus Cristo. Ele tem controle da história. O que diremos em relação ao nosso presente? Ele tem cuidado de nós. O que diremos com relação ao dia da manhã? Ele já está lá e vai cuidar de nós. Confie na providência de Deus. Isso é esperar no Senhor Jesus Cristo. E voltando, já estou próximo de encerrar, em Isaías capítulo 40, né? Deus ele está desafiando o povo que está sofrendo por causa deles se voltarem contra Deus. Deus está chamando esse povo a confiar em Deus. Esse texto que eu iniciei de Isaías capítulo 40 é um texto onde Deus desafia, onde Deus chama o povo a confiar tão somente no Senhor. E aí quando a gente volta lá para o início do texto, do versículo 27, né, que fala assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Né? E hoje, parafraseando, né, com as minhas palavras, aí eu lhe digo, né, por que você reclama, você que é crente, que aceitou a Cristo? Deus não já te salvou do inferno? Por que você reclama, traidor? Por que você reclama, pecador? Eu já não te dei a salvação. Será que isso não é suficiente? Por que você reclama? Por que você murmura, ó Jacó, ó Israel, ó povo de Deus? Espere, confie em mim. Entregue as preocupações, ansiedades, coloque em meus pés, confie em mim. Qual é o seu medo? O que é que gera angústia no seu coração? Quais são as suas ansiedades? Você tem esperado em Deus? Você tem percebido a providência de Deus na sua vida? Você tem confiado em Deus? Essas perguntas é para a gente refletir, parar e refletir. Então, eu encerro essa mensagem de hoje, chamando você que já é crente, você que já é cristão, a você se render, a você se humilhar, a você se lançar diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, se arrepender do seu orgulho, se arrepender da sua autoconfiança, se arrepender das vezes que você não confia em Deus. Eu quero convidar você a se arrepender da sua ansiedade e preocupação excessivas que roubam, que fazem você ficar com a mente dividida a ponto de esquecer de Deus, murmurar e deixar de confiar em Deus. Se arrependa, confesse para Deus e Deus te perdoará. E para você que assiste esse vídeo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, você está com medo? Você está angustiado? Você está sofrendo por essa pressão que a sociedade tanto nos joga, né? de velocidade, das coisas imediatistas, de ter que dar resultados de forma rápida. Você está triste com todo esse episódio, com todo esse cenário assustador que tem assolado todo mundo nesse período de coronavírus, de Covid-19. Você está angustiado porque perdeu o emprego, ou então está prestes a perder. Você está angustiado porque está desempregado e disse agora que vai ficar mais difícil com tudo isso que está acontecendo. Você que não confia em Deus. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. O meu convite é: entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Ele tem o controle de tudo. Que o que nós mais necessitamos nesse mundo não é o emprego, não é a saúde, não é uma casa, não é um bem material. Eu sei que essas coisas são importantes. São.
Eu não estou deixando elas totalmente de lado, mas eu quero lhe apresentar algo maior que tudo isso, porque tudo isso vai passar. O que nós necessitamos, o que nós precisamos é de salvação, de perdão, de se arrepender, porque o pecado é que judia, o pecado é que maltrata, o pecado é que nos lança no inferno, o pecado é que nos deixa distante de Deus. Que eu e você precisamos é de depender do Senhor, é de confiar no Senhor Jesus Cristo. É disso que você que é crente e que você também que não é crente precisa. Então, se você ainda não é cristão, não aprendeu a confiar em Deus, não deposita nele a sua confiança, não tem Jesus como Salvador da sua vida, você possa tomar essa decisão hoje. Você também pode entrar em contato conosco através de nossas redes sociais, dizer: olha, eu assisti o vídeo e eu tomei uma decisão na minha vida. A partir de hoje eu quero entregar a minha vida a Deus. Não quero mais agir do meu jeito, eu quero esperar e confiar no Senhor, receber dele a orientação por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. Você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Meus amados irmãos, e eu encerro aqui com o último texto, que é Salmos capítulo 131. E a gente vai ler esse texto e eu vou orar. Diz assim no Salmo 131, versículo 1, do 1 ao 3. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponho a sua esperança no Senhor. Ponho a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que salmo maravilhoso para a gente fechar e concluir essa mensagem. Que a gente venha ser como o salmista aqui colocou. Senhor, retira de mim o meu orgulho, a minha autoconfiança, o meu egoísmo. Retira de mim a falta de confiança em Ti. Eu não quero me envolver com essas coisas grandiosas, maravilhosas demais para mim, não. Eu quero me envolver contigo, Deus. E aí o salmista ele diz: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, assim como uma criança recém-amamentada que fica no braço da mãe. Você já prestou atenção quando uma criança está mamando, que a mãe coloca em seu braço, e ela descansa tranquila, se alimentando, chegando até dormir. Ela se sente segura, protegida e alimentada. E isso deixa a criança tranquila. Nós precisamos ser como uma criança nos braços de uma mãe. Nós precisamos nos tranquilizar e acalmar a nossa alma, porque nós estamos nos braços do nosso Criador. Estamos nos braços do nosso Pai. Estamos nos braços de Deus. Descanse. Descanse. E por fim ele diz: põe a sua esperança no Senhor, Israel, desde agora e para sempre. Povo de Deus, ponha a sua esperança, não na política, não em deputados, em senadores, no presidente, no Ministério da Cidadania, no auxílio emergencial. Não deposite a sua confiança nessas coisas. Deposite a sua esperança e confiança no Deus que salva, que cura, que transforma, que liberta. Deus que nos salvou do inferno. É nele que nós devemos depositar toda a nossa esperança e confiança. Desde agora, para todo sempre. Amém. Amém? Vamos orar e encerrar essa live de hoje. Aprendemos sobre esperar no Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta reflexão, por esta palavra, por esses textos que nós lemos aqui através
dessa transmissão, deste vídeo, da pregação do teu evangelho e da tua palavra. Pai, nos livra de termos um coração orgulhoso e egoísta. Nos livra da autoconfiança. Nos livra de ter uma mente dividida. Nos ajuda a confiar tão somente em Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes em que deixamos de confiar no Senhor. Restaura, Senhor, a nossa vida, a nossa confiança em Ti. Cura as nossas feridas físicas, emocionais e espirituais. Pai, que a Tua paz, que o Teu amor possa estar sobre a nossa vida e possamos repousar em Teus braços, assim como uma criança repousa nos braços da sua mãe. Deus, eu oro por pessoas que estão aflitas, angustiadas, depressivas, ansiosas, preocupadas. Pessoas que assistem esse vídeo e estão totalmente, ó Deus, angustiadas. Pai, traga alívio, traga cura, traga restauração, traga salvação. Abre os olhos espirituais, que essas pessoas possam enxergar que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor tem todo o poder, autoridade, que o Senhor já providenciou aquilo que nós mais precisamos, que é a salvação. E que nós possamos descansar e esperar e confiar em Ti. Que possamos pedir orientação, consultar a Bíblia, que era a palavra de Deus viva e eficaz, para tomar as nossas decisões e assim prosseguir com a nossa vida em todas as áreas e em todos os sentidos. Abençoa cada um no seu lar, na sua casa. Eu oro pelo Brasil, por esse vírus, meu Pai. Eu peço no nome de Jesus Cristo que o Senhor destrua, Deus, esse vírus. Que o Senhor cure as pessoas que estão enfermas, que o Senhor console aqueles que já perderam algum familiar, não só dessa doença, mas de tantas outros vírus, bactérias, enfermidades que existem, mas que acima de tudo, que o Senhor cure o Brasil da idolatria, da cegueira, ó Pai, espiritual. Que o Brasil seja um país, que o Rio Grande do Norte seja um estado e que Timbaúba dos Batistas seja uma cidade que confia e deposita toda a esperança em Deus. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês com essa mensagem. Você pode acompanhar ela novamente através do nosso canal do YouTube, PIB de Timbaúba dos Batistas, beleza? Deixa eu mandar aqui um abraço, deixa eu interagir com vocês aqui, o pessoal que está nos assistindo. Vou pegar aqui o telefone, deixa eu mandar um abraço aqui, em especial para todos os irmãos da PIB de Timbaúba dos Batistas. Deus abençoe, saudades de estar com vocês aí para estar no templo, em comunhão, em adoração ao nosso Deus, estarmos juntos, né? Mas está passando, tudo isso está passando no nome de Jesus. Forte abraço para a Neise, para a José Ilma, a irmã Ilma, para minha querida esposa, Uênia, né, a minha sogra, Gilvanete, toda a minha família, que Deus abençoe. Minha mãe também lá em Caicó, que sempre nos acompanha, meu irmão. Deus abençoe todos vocês, toda a minha família. Um forte abraço para a minha irmã Marlene, para o meu amigo Leandro, irmão Leandro, para o missionário Juscelino. E aí eu estendo, né, o meu abraço para todos os irmãos da congregação Batista ali em Jardim de Piranhas. Forte abraço para o irmão Nivanildo, para a Fábia, né, André, a esposa de Juscelino, para Ezinete, Lenúzia também, Isabelle Maris, a Patrícia, a irmã Raíla, Marileusa, o Anderson, o Genário, a Maria Catarina, deixa eu ver quem mais, a Juliane, o nosso amigo Samuel, a Maria Silva, o Ugley, e Deus abençoe também você, enfim, para todos vocês, tá certo?
da PIB de Timbaúba e para todos vocês que nos assistem. Sintam-se abraçados. Que Deus abençoe a todos. Tá certo? Até a próxima live, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Até mais. Valeu!